Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez falando sobre essa quarta aqui, dia 16 de junho, essa super quarta, onde teremos a decisão do Fed, né, do Banco Central lá americano, e teremos a decisão aqui do Bacen, que seria na verdade o FONC, Copom, enfim, teremos a decisão de taxa de juros nos Estados Unidos e taxa de juros aqui. Taxa de juros nos Estados Unidos às 15 horas desta quarta-feira, horário de Brasília, e lá aqui do Copom nós temos a decisão do Bacen por volta das 18 horas. O pregão já vai estar fechado, então a reação do mercado, para o nosso aqui, mercado, tende a ser no próximo pregão. Eu vou falar a respeito, a visão geral que eu tenho em relação a qual o cenário que nós temos. Eu não vou falar algo sobre qual a taxa de juros nova, se subir, se cair, não é essa a minha ideia, porque minha especialização é a parte de análise técnica, eu não sou muito da parte de notícia, eu vou focar muito na questão da minha visão no gráfico, ou seja, para que direção sair, a gente ter algum tipo de estratégia, o que pode acontecer com o mercado. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui abaixo você tem um botão inscreva-se, clica nele, descendo as notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo todo o conteúdo no canal, um conteúdo novo e também o conteúdo existente, que tem um conteúdo vasto aí de aprendizado para você, totalmente gratuito. Vou rodar aqui a vinheta dessa análise especial e você, durante ela, você já pode deixar seu like, seu joinha, agradeço demais. Então vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibovespa. Aqui a gente tem um gráfico mensal que está dentro de uma tendência de alta, então o mercado está apontando mais para cima, só que o Ibovespa já chegou aqui numa projeção de alta, que a gente tinha traçado lá atrás, no fechamento de 2020, sobre a questão do pivô de alta que tinha sido montado, a projeção em 130.261 pontos já foi atingida, projeção de 61,8% desse movimento de subida, projetada a partir dos 93.386, o objetivo inicial 130.261. Próximo objetivo, próxima projeção lá na casa dos 144 mil pontos. Aqui, quando tem essa projeção, é um ponto que pode funcionar como uma zona de resistência, bater e gerar algum processo de queda, de lateralização do preço, seja num gráfico de menor periodicidade, como gráfico diário, como gráfico semanal. Beleza, então visto isso, que já bateu num ponto que pode trazer correção, o que está acontecendo, por exemplo, no gráfico diário? Nós temos uma lateralização. Essa lateralização é uma correção mais no tempo desse movimento aqui de subida, desse movimento aqui de subida. E considerando todo o movimento de alta já do gráfico aqui semanal, tem a expectativa de poder ter algo ainda mais para cima nessa semana? Tem, ainda pode ter, ou seja, um grande candle de alta, um candle de correção, podemos ter ainda algo mais para cima. Essa seria a expectativa. Só que eu considero, a minha leitura é que essa correção aqui atual ainda não está madura para ter um novo movimento mais forte para cima. Forte que eu digo é um movimento assim, ó, um movimento desse aqui. Ou seja, se hoje já subir, romper tudo isso aqui para cima, fazer nova máxima histórica, eu espero muito desse próximo movimento de subida? Não. Até acenderia um alerta. É importante ressaltar, no contexto geral, que temos aqui o GPS da tendência, que está ali na faixa de 85%, contra 15%, ou seja, os ativos estão muito alinhados para cima. Quando isso ocorre, 85%, pode chegar a 90% e poucos, 90%, são pouquíssimas as vezes que chega ali na faixa dos 90%, aumenta-se a chance de o mercado estar um pouco mais sobrecomprado, de aumentar a chance de ter alguma correção de curto a médio prazo. Que é como se fosse assim, do gráfico semanal ter um recuo do preço voltando lá para a faixa de um topo anterior que está localizado aqui nos 125 mil pontos. Também seria um indício se acontecer. Aqui então está maduro para ter um movimento forte para cima? Não. O que ficaria mais maduro, na minha opinião? De ter algo maior no tempo ou no preço. Vir aqui um pouco mais para baixo. E aí falando do preço primeiramente, seria uma correção. Opa, não era isso que eu queria traçar. Eu peguei o Fibonacci, a projeção, Fibonacci alternado, então eu quero. Aqui é o Fibonacci clássico, onde a gente tem aqui a retração de 38,2%. Então, uma correção no preço seria voltar no 127,438.
média móvel e essa retração. Então, os dois pontos que pode trazer aí um sinal de alta e aumentar a probabilidade de aí sim ter um movimento um pouco mais relevante para cima. E se romper para cima? Até onde pode ir? Não dá para saber até onde vai parar de subir, mas dá para ter uma expectativa. Eu olharia para a questão do tamanho da lateralização e projetaria esse tamanho dessa lateralização, ou seja, a altura dessa lateralização, que é isso aqui, ó, daqui para cá, e projetaria para cá, que é na faixa dos 133,751. Caso o mercado ainda chegue aqui, aí vai aumentar ainda mais. Imagina, o GPS da tendência está no 85%. Se chegar aqui, tende a ter a tendência, né? Não é a certeza, de ter um aumento ainda maior. E aí vai aumentar ainda mais a chance de ter uma correção. De ter uma correção mais significativa, um pouco maior no tempo, no preço, para toda essa tendência de alta do gráfico diário, semanal e mensal do índice Bovespa. O que seria minha torcida? Minha torcida seria o mercado faz isso aqui e depois gera algo mais representativo para cima, gerando uma boa relação de retorno em diversas operações. Não que eu vou ficar chateado aqui se viesse o movimento de subida, mas aí o que eu faria é aquele negócio, você não tem a certeza do que vai acontecer, que é essa ideia aqui dessa análise. A gente não tem a certeza do que vai acontecer, a gente mapeia cenários que se abrir para baixo, se o mercado romper tudo para cima, o que a gente vai fazer? Primeiro, atuar um pouco mais em alguns ativos na ponta compradora, mas ficando atento de não exigir muito para cima e trabalhar com stop mais próximo, principalmente se romper para cima. Se o mercado resolver interpretar bem a nova taxa de juros dos Estados Unidos com a nova taxa de juros aqui no nosso país, a gente teria aí um olhar para poder ter algum processo de correção, podendo encurtar as operações, principalmente de stop das operações de curto prazo. Mas vamos então agora falar do que é mais que gera uma volatilidade muito maior quando tem essas decisões, que é no mini índice e no mini dólar. Vou falar então sobre eles agora. Falando na questão de, mesma coisa que do mini índice, eu vou focar mais no intraday, porque eu já é algo semelhante ao Ibovespa. Então a análise que eu fiz ali do mensal, do diário, semanal é algo semelhante aqui. Então no gráfico de 60 minutos, o que chama atenção? Primeiro ponto, quando você tem esses eventos, você tem logo quando vai anunciar ali às 15 horas, você tem uma queda da liquidez. Quando a liquidez reduz, porque está todo mundo meio que no silêncio, aguardando ali a decisão, para tomada de decisão ali, que vai comprar, que vai vender, e muitos aguardam os primeiros movimentos do mercado para depois ir tomando decisão, você tem uma queda da liquidez e aumenta a volatilidade. Então, ou seja, fica, vamos dizer assim, um book mais limpo e você aumenta rapidamente a volatilidade do papel, no mini índice e no mini dólar. Então você tende a ter logo no anúncio candles muito grandes, num gráfico de 10, de 5 minutos. O que eu costumo fazer nesse tipo de situação? Para buscar aquelas operações de fundo ascendente, pivô de alta, acima de determinado nível, ou topo descendente, pivô de baixa, usar um gráfico de 2 minutos ou um gráfico de 1 minuto, ou seja, para quem está operando ali no day trade. E aí o que vai ser importante a gente avaliar? O mercado está lá, está caindo aqui, vem caindo e simplesmente bate nesse... mapear níveis importantes de preço. Primeiramente, nível importante de preço aqui na faixa ali de suporte, essa região de fundos anteriores. Vai de uma região ali na faixa dos 510, 129, 510, até um patamar ali na casa dos 350. Quando eu falo até, é uma região mais importante de suporte. Veio aqui, bateu aqui, ficar atento na questão de o mercado jogar para cima. Tá dentro de uma lateralização. E se fizer isso aqui, jogar para cima, passou para cima de nível importante como essa região aqui, já foca muito mais em buscar compra. Fundo ascendente, pivô de alta, um gráfico de 5 minutos para baixo. Dependendo da volatilidade vai estar alto, de 5 minutos para baixo ali após as 15 horas. E a partir do momento que o mercado for deixando para trás níveis importantes, qual é o nível importante aqui? Algo semelhante aqui à parte de suporte que eu acabei de citar, o nível importante em termos de resistência. Para mim é essa região aqui, ó, que tem mais topos aqui para trás, tem topo aqui na frente, fecha uma vez acima e já volta para baixo, que é a região aqui que começa na faixa dos 510, 130, 510 e vai até os 840. Então, a zona de resistência mais importante. Aqui é a mesma coisa, veio aqui subindo, bateu aqui nesse ponto, ficar de olho para ter algo para baixo. De olho para ter algo para baixo
Na hora que bate aqui, gera movimento para baixo, é ficar atento para buscar operações de venda, principalmente abaixo de níveis de resistência que foram superados e o preço voltou para baixo desse patamar. Então é um cenário aqui para o mini índice. Daqui a pouco vai abrir e eu vou falar também sobre, fazer o vídeo sobre o giro dos futuros no meu no aplicativo DV Invest, que você pode acessá-lo aqui, ó, gratuitamente ali por 14 dias. Parte de baixo desse vídeo você vai ter um link também. Então daqui a pouco vai ter giro dos futuros para mini índice, mini dólar, já falando especificamente da abertura e dos cenários de entrada, saída, enfim, para as operações de day trade, antes mesmo do Fed. Fed às 15 horas. E no dólar? Vou fazer uma análise algo semelhante do Ibovespa. O dólar, a gente já tem aqui, esse aqui é o gráfico mensal do dólar, a gente tem uma lateralização do preço. E o interessante aqui é que aqui a gente teve 3 meses de correção. Eu contabilizo aqui como 3 meses, esses 3 meses aqui. 3 meses para cima, aqui foram 2, aqui foram 3, aqui foram 3. Então está meio que batendo no tempo essa movimentação lateral no formato aqui basicamente de um retângulo. E está na base desse retângulo. Então, assim como o Ibov pode rasgar para cima e depois gerar um processo de correção, o dólar também pode rasgar para baixo e gerar um processo de recuperação em cima da zona de suporte. Considerando primeiramente que no gráfico diário, subindo aqui o gráfico, que no gráfico diário a tendência ainda é de baixa e está dentro do movimento de queda, então pode rasgar aqui para baixo. Só que, para mim, essa correção aqui, depois desse movimento de queda, é uma correção curta no preço e para mim no tempo. É uma correção curta, por mais que tenha ali testado a média. E o que significa então, Nota, correção curta? É igual eu falei lá é que não está maduro o suficiente para gerar um movimento significativo para baixo. Em média, não é uma certeza que isso não vai acontecer. Mas em média não esperaria tanto para baixo. Então se acontecer, ou seja, romper aqui para baixo, essa região de mínima que está na casa dos 5,030, ficar de olho na questão de qual o indício do dólar iniciar um movimento, às vezes até um pouco mais significativo para cima, superação da máxima do que na anterior, logo após perder o suporte. Então isso seria algo mais relevante. Ó, o dólar abriu até subindo aqui 0,26%. Então aqui seria ter algo para cima. Não esperaria tanto para baixo. Olha o nível de suporte que se encontra, vou jogar aqui no gráfico semanal. O que dá para se esperar? Qual o suporte mais baixo? 5,010. Aqui, ó, 5,010. Abaixo disso, 4,972. Outro zona de suporte. Então são os dois suportes mais próximos, fora os 5.000, número redondo. São os suportes mais próximos para o dólar. Bateu nessa região, nos próximos pregões, essa faixa de pontos, aumentará a probabilidade de se ter algo para cima. Não é uma certeza, mas aumentará a probabilidade de se ter algo para cima. E aí, indo para o gráfico intraday, para a gente mapear os pontos importantes, no gráfico de 60 minutos a tendência é de baixa, assim como no gráfico diário, está dando um movimento de baixa como aconteceu no gráfico diário. E aqui o dólar abriu vindo para cima da zona de resistência que foi o suporte perdido no pregão de ontem. Então, qual seria o cenário aqui? Ficar de olho para venda ainda no decorrer aqui. Gerou algum sinal de baixa aqui no início da manhã, ficar um pouco mais para buscar a operação na ponta vendedora. Mas eu monitoraria essa região aqui de 5,041,50, 5,033. Veio para cá, ultrapassou esse patamar. Depois, se voltar forte para cima dessa região e passar a gerar, por exemplo, fundo ascendente no gráfico de 5 minutos, ou até mesmo menor lá depois das 15 horas, acima dessa região, foco em compra de day trade. Dólar ganhou força aqui para cima, veio aqui bater na região ali por volta, que aí tem aqui uma lateralização, tem um topo, tem outro topo, tem outro topo, tem outro topo aqui, tem esse outro topo. Enfim, o dólar veio ali para uma região de 5,089 a 5,100 basicamente. Também é um ponto onde pode fazer algo assim. Agora, rompeu forte para cima e passou a gerar sinalizações de alta para cima dessa região, foca muito mais em buscar operações de compra no dólar. Então, de maneira geral, o que nós temos é uma tendência alinhada para baixo no dólar e uma tendência alinhada para cima no mini índice ou no Ibovespa, que reforça a possibilidade de ter algo para cima. Só que se romper para cima aqui o Ibovespa, se romper para cima agora, você tem a chance de não ir muito longe, de não se esperar muito. Não sei onde é que vai bater, Dalton, onde é que vai parar de subir.
traça estratégia já sabendo que em média tende a não ir muito longe. Vou deixar de pegar, não vou entrar comprando? Não, dá para entrar comprando alguns ativos. Agora, ficar de olho nessa questão da perda de força do movimento de subida. De voltar, romper uma resistência e voltar para baixo dela logo na sequência. Passar a trabalhar abaixo. É isso que tem que ficar monitorando no mini índice, no mini dólar. Da mesma forma aqui, veio para o nível de suporte, voltou para cima de suportes que foram perdidos, já passando a funcionar como que seria uma resistência, ficar de olho novamente para a ponta compradora. O que eu gostaria de ver isso aqui? Isso aqui seria o que mais gostaria de ver. Ficar mais madura a correção para se ter um próximo movimento de expansão do preço. A expectativa ainda é de se ter algo mais para cima, seja aqui fazendo isso, ou seja num rompimento direto para cá. É a maior probabilidade, na minha opinião, ainda termos uma máxima histórica superior aos 131, 190. É isso, amigos. Eu espero que essa análise um pouco mais ampla aqui, falando do cenário, possa te ajudar de alguma forma nesses próximos dias pós-Fed e Copom dessa super quarta. Se ela foi útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, mesmo que seja na parte de aprendizado, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais. Um grande abraço e uma ótima quarta para você. Até mais.